Olá, estamos dando início a mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC São Paulo. Estamos dando continuidade aos nossos debates sobre políticas públicas e psicologia. Vamos debater hoje políticas públicas e adoção. A adoção é um tema importante, cercado de questões, de preconceitos, de mitos, de dificuldades, um tema tabu em nossa sociedade. Poucos sabem que para a adoção também se tem e se precisa de políticas públicas, permitindo que todos tenham acesso, quando quiserem, quando precisem, à possibilidade de adotar uma criança e garantindo o direito das crianças de terem uma família. É essa questão que nós vamos debater aqui hoje e vamos contar para isso com a Maria Antonieta Pisano Mota, que é psicóloga, psicanalista, especialista em psicologia jurídica e coordenadora do grupo de Trabalhando com Abrigos do CECIF. E com o Rodrigo Lobato Junquerenu, juiz da Vara da Infância e Juventude de Pinheiros e presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. Sejam bem-vindos ao nosso programa Diversidade. Nós vamos assistir um VT sobre a questão e aí voltamos para a nossa conversa. As fotos de Samuel estão em todos os cantos da casa. Nem precisa dizer que ele é o queridinho dos pais, Nídia e Bruce. Mas essa história é especial. Samuel foi adotado quando tinha 4 dias de vida. Foi amor à primeira vista. Quando ele colocou no meu colo, eu peguei a mãozinha dele, assim, que ele não abriu o olho. Falei assim, Samuel, eu já tinha escolhido o nome. Você vai para sua casa, eu sou a sua mãe, esse aqui é o papai. Você nunca mais vai ficar sozinho. Eu vim buscar você para ficar com a gente. Você é nosso. Quando eu falei assim, ele abriu o olho. Quando ele abriu o olho, eu vi que o olho dele era tão lindo. E ele agarrou meu dedo, sabe, assim, muito forte. E não soltava mais. Como ele não soltava mais, meu marido escutou, emocionado também, começou a chorar, sabe? Samuel teve sorte de encontrar pais tão carinhosos tão cedo, mas nem todas as crianças, órfãs ou abandonadas pela família, têm a mesma alegria. No Brasil, a adoção ainda é considerada uma questão particular dos pais que querem um filho adotivo, sem levar muito em consideração os direitos da criança, que espera por uma nova casa e por uma nova família. E como os processos são feitos pelos tribunais de justiça estaduais, não há um cadastro nacional de candidatos, o que dificulta ainda mais o processo. É para mudar esta situação que uma nova lei de adoção foi elaborada e está em tramitação no Congresso. A nova lei traz alguns prazos que precisam até ser avaliados, né, com relação às suas aplicabilidades, mas que poderão, de alguma forma, diminuir este tempo de espera da criança para a definição de sua condição de adotabilidade. Isso vai fazer com que ela mais cedo possa ser adotada. Além do mais, a lei traz a obrigatoriedade também da preparação dos pais adotivos, uma coisa que hoje é possível, vai passar a ser obrigatória. Nós temos algumas questões importantes com relação à relação afetiva de pais e filhos, então constará na sentença a obrigação ou compromisso, vamos dizer assim, das famílias de contarem a respeito da adoção, né, que isso é um direito desta criança. Esta criança, ao completar 18 anos, poderá ter acesso à sua informação. Os estados e a nação têm obrigação agora de ter dados consolidados de adoções de crianças disponíveis e de pretendentes, que vai facilitar um pouco mais a colocação de crianças em família. Não existem políticas públicas hoje para adoção. Eu acredito, uma visão pessoal minha do trabalho disso ao longo desses últimos 4 anos, que isso muito até se deve à própria cultura que considera ainda que a adoção é um direito da família, é uma questão pessoal, é uma questão de opção pessoal da família. E, na realidade, a adoção é um direito da criança que já não tem família. Gabriela participou da comissão nacional que sugeriu a luta pela nova lei. Ela trabalha no CECIF, uma ONG que atua na capacitação de pais candidatos à adoção e dá apoio à família no acolhimento da criança adotada. Ana Cristina recebeu esta ajuda da organização logo depois de adotar esta menina, que hoje tem 3 anos de idade. No caso dela, o processo de adoção não foi difícil,
Mas isto porque ela não fez grandes restrições. Não tive dificuldade porque não queria recém-nascido. Achei que ia ser difícil. Eu tenho que trabalhar, né, fazer os dois papéis, todos os papéis aqui em casa, né? Então eu escolhi uma criança, menino ou menina, de 6 meses a 3 anos. Então era um leque muito grande. Achei até que eu ia ganhar um menino, porque os meninos são preteridos. Ana é mãe adotiva por opção. Solteira, achou melhor adotar uma criança do que partir para uma produção independente. Mas garante que a emoção é a mesma de uma maternidade convencional. Quando eu recebi a notícia, o juiz me ligou em casa, dizendo que minha filha já estava me esperando, né? Então eu fui conhecê-la na instituição. Eu fiquei muito emocionada, como se eu estivesse saindo assim para a maternidade, para ter o filho, não conseguia nem dirigir direito, chorando, aquela emoção tal. Melhor nossa, eu não sei dizer tudo, é muito bom, né? Ser mãe de uma criança, bom, não importa, por adoção biológica já é maravilhoso, mas por adoção tem essa magia, porque você constrói o vínculo, né? É uma troca, tão importante você conhecê-la e amá-la pelo que ela é, como que ela é, e ela também não escolheu essa mãe, né? Bem, vamos lá. Rodrigo, me diga para o nosso público aqui a adoção. Quais são as grandes questões que envolvem a adoção em nosso país hoje? Bem, a grande questão que eu vejo é que a adoção é vista como uma complementação da família. As pessoas buscam os serviços de adoção, os serviços forenses, para formarem uma família ou aumentarem a própria família. Ou seja, estão buscando o atendimento de um desejo próprio. O que se coloca hoje nas nossas discussões e o direito da criança à convivência familiar, que na Constituição brasileira é colocada como um direito fundamental da criança ou adolescente, ter uma família, ser mantido e educado dentro da convivência familiar. E isso, pensar mais da perspectiva da família do que da criança, traz que tipo de dificuldade? A família já chega aos serviços forenses, ao fórum, à vara da infância, já com um modelo pronto. Ela já chega querendo uma criança de um determinado perfil, que é um perfil parecido com o padrão racial dela. E também querendo uma criança recém-nascida ou de pouca idade. Ou seja, ela quer reproduzir um modelo da gravidez, do nascimento e da formação de uma família natural. E a adoção não é formação de família natural. A adoção é uma ficção que se torna real ao se adotar uma criança para que venha se tornar o seu filho. Os psicólogos trabalham com as famílias que vão fazer as adoções. Uhum. Da tua experiência, isso que coloca, Rodrigo, como é que aparece, Maria Antonieta? Aparece dessa forma mesmo. O que eu ia dizer é que acho que as grandes questões decorrentes da nossa cultura de adoção é que as crianças que efetivamente necessitam de família, né, todas necessitam, mas há aquelas que necessitam e acabam não conseguindo essa família porque não se enquadram justamente nesse perfil que permitiria à família adotante reproduzir esse modelo de família ideal que a gente tem na cabeça, né? Então, o que acontece? Acontece que as crianças, por exemplo, maiores de 3 anos, têm dificuldade de encontrar pais que as queiram, né? Porque estatisticamente o que se sabe é que o que nós brasileiros queremos adotar, quem nós queremos adotar são meninas recém-nascidas e brancas, não é? As crianças com necessidades especiais também não encontram espaço na nossa cultura de adoção. Vem encontrando gradualmente, esta mentalidade vem se modificando, mas ainda estamos muito carentes desta conscientização, né, da necessidade de dar uma família a estas crianças que dela necessitam, as crianças mais velhas, as crianças com necessidades especiais, por exemplo. E há um acesso hoje democratizado à adoção legal de crianças, todos que quiserem
podem adotar filhos? É fácil adotar filhos? Bem, teoricamente sim, é democratizado porque qualquer pessoa pode ir à justiça e manifestar esse desejo, não é? Acontece que vai passar por uma avaliação psicossocial que vai determinar se aquela pessoa tem condições sociais e condições emocionais de formar uma família. Esses são os critérios? Basicamente, sim, tem os critérios legais de ser maior de 18 anos, não ser parente ou o pai, mãe ou avô de uma criança a ser adotada, mas os critérios da avaliação são esses, são critérios sociais e emocionais. E aí, de novo, entram os psicólogos. De novo entram os psicólogos, é um Fazem outro campo que tipo de ação. trabalho? Eles fazem entrevistas de avaliação, fazem o acompanhamento, ou depois que a criança está em família, que ela conseguiu a guarda, há um acompanhamento de tempos em tempos por parte da equipe técnica da Vara de Infância e Juventude. E se pode perder filhos? Pode-se, pode-se. Filhos, tanto filhos naturais quanto Quanto filhos os adotados. biológicos, Os sim, biológicos e sim. os filhos adotados a gente pode perder um filho. Sim, sim, desde que comprovadamente se considere incapaz aquele casal ou aquela pessoa de exercer adequadamente o poder familiar, né, o antigo pátrio poder, e desde que passe por todos os trâmites legais, e aí entra o Ministério Público, uma série de iniciativas, mas é possível sim. Assim como acontece no mundo da adoção, de crianças serem devolvidas. É uma realidade triste, legalmente não seria possível, mas concretamente isso acontece. E o que é que acontece para que alguém devolva um filho adotado? Essas histórias... São muitas as possibilidades, mas em geral há uma impossibilidade do casal ou da pessoa que adota aquela criança ou que tem aquela guarda ou que definitivou a adoção de continuar tendo aquela criança no seio de sua família. Em geral são crianças que apresentam algum tipo de complicação. É muito comum isso acontecer na adolescência, quer dizer, do meu ponto de vista, eu acho que houve alguma falha em algum ponto desse processo. Né? Processo de construir de preparação e de construção desse vínculo. E que tem a ver também com essa visão de que, assim, a família que pensa o seu sonho, né, que você apontava no início, os mitos. A família que quer atender a um desejo seu. E aí aqueles pretendentes que querem a satisfação de um desejo seu. Agora, o que pode acontecer, e daí o papel, vamos dizer, não digo nem importantíssimo, mas fundamental do psicólogo, é fazer aquela avaliação emocional do pretendente antes da adoção. Quais os recursos internos que esses pretendentes têm ao lidar com essas dificuldades que virão na adolescência de qualquer criança, seja adotada ou não adotada, seja filho biológico ou filho adotivo. Todo adolescente, como dizem as pessoas, dá trabalho, mas nós estamos preparados para enfrentar esse trabalho? É um trabalho que é nosso. Então nós estamos preparados. O pretendente deve estar preparado para lidar com essas situações de adolescência. Eu acho que talvez aí os grupos de apoio à adoção tenham um papel importante, né? Já que a gente não tem iniciativas governamentais e políticas públicas desenvolvidas nesse sentido, as iniciativas das ONGs, isso, né? Ou dos grupos de apoio e preparação. São grupos que se propõem a preparar os pretendentes e acompanhar os adotantes, não é? Ao longo do tempo que essas pessoas considerarem necessário e interessante, ou seja, se considerarmos que a adoção é de fato um processo e não um momento na vida de uma pessoa, não é? Assim como ter um filho biológico também é um processo, nós temos que estar sempre nos renovando e nos pensando e repensando o vínculo, né? Da mesma forma em relação à adoção.
Então, nesses grupos, se fazem discussões, são feitas trocas de experiências entre os vários participantes do grupo, pais que já adotaram, pais que pretendem adotar. Existem palestras de profissionais especializados que vão lidar, por exemplo, com a questão da adolescência, o que se esperar de um filho na adolescência, com o que devemos estar preparados. Então, acho que os grupos têm um importantíssimo papel, né? O que nós temos hoje? Se eu quiser adotar uma criança, a quem eu procuro, onde eu vou e depois como é que eu chego a toda essa estrutura de apoio que parece existir, que a Maria Antonieta está nos contando que através de ONGs existem. Como é que é esta rede que existe? Na verdade, a rede não existe. Deveria existir. Aqui em São Paulo, nós sabemos da existência de 2 grupos de apoio à adoção apenas na cidade de São Paulo. Mas temos 11 varas da infância e da juventude que recebem os requerimentos dos pretendentes à adoção. Então, a pessoa que pretende ser adotante deve procurar o plantão do Serviço Social da Vara da Infância e da Juventude mais próximo à sua residência, ou um grupo de apoio de adoção para se informar como é feita esse cadastramento. Basicamente é se apresentar, fazer algumas entrevistas, apresentar seus documentos, certidões criminais, certidões de idoneidade física, e aí passa por um processo de avaliação social e psicológica. É um processo que pode demorar uns 3 ou 4 meses, não mais do que isso, e aí se forma um cadastro de pretendentes à adoção naquela vara. Essa pessoa que é aprovada, ou o casal que é aprovado, ele pode pegar cópia daqueles documentos, daquela sentença do juiz e procurar se cadastrar em outras cidades do país todo. Na cidade só pode ser em uma vara? Não, em outras varas também, sem problema nenhum. O cadastramento é feito ali, mas ele pode procurar se cadastrar depois em outras com aquela documentação. E existem restrições do tipo, um casal homossexual, tanto feminino quanto masculino, pode adotar filhos? Bem, do ponto de vista legal não há restrição nenhuma. A avaliação que é feita é se a pessoa é capaz de exercer adequadamente o poder familiar. Ou seja, é um adulto que será um bom educador, um bom cuidador. Essa é a avaliação que é feita. E essa avaliação é psicológica. Essa avaliação pelo menos é que deveria ser feita, né? Essa avaliação é psicológica, essa avaliação não é social. Social são as condições de habitabilidade. Olá, estamos dando início a mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC São Paulo. Estamos dando continuidade aos nossos debates sobre políticas públicas e psicologia. Vamos debater hoje políticas públicas e adoção. A adoção é um tema importante, cercado de questões, de preconceitos, de mitos, de dificuldades, um tema tabu em nossa sociedade. Poucos sabem que para a adoção também se tem e se precisa de políticas públicas, permitindo que todos tenham acesso, quando quiserem, quando precisem, à possibilidade de adotar uma criança e garantindo
o direito das crianças de terem uma família. É essa questão que nós vamos debater aqui hoje e vamos contar para isso com a Maria Antonieta Pisano Mota, que é psicóloga, psicanalista, especialista em psicologia jurídica e coordenadora do grupo de Trabalhando com Abrigos do CECIF. E com o Rodrigo Lobato Junquerenu, juiz da Vara da Infância e Juventude de Pinheiros e presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. Sejam bem-vindos ao nosso programa Diversidade. Nós vamos assistir um VT sobre a questão e aí voltamos para a nossa conversa. As fotos de Samuel estão em todos os cantos da casa. Nem precisa dizer que ele é o queridinho dos pais, Nídia e Bruce. Mas essa história é especial. Samuel foi adotado quando tinha 4 dias de vida. Foi amor à primeira vista. Quando ele colocou no meu colo, eu peguei a mãozinha dele, assim, que ele não abriu o olho. Falei assim, Samuel, eu já tinha escolhido o nome. Você vai para sua casa, eu sou a sua mãe, esse aqui é o papai. Você nunca mais vai ficar sozinho. Eu vim buscar você para ficar com a gente, você é o nosso. Quando eu falei assim, ele abriu o olho. Quando ele abriu o olho, eu vi que o olho dele era tão lindo. E ele agarrou meu dedo, sabe, assim, muito forte. E não soltava mais. Como ele não soltava mais, meu marido escutou emocionado também, começou a chorar, sabe? Samuel teve sorte de encontrar pais tão carinhosos tão cedo. Mas nem todas as crianças, órfãs ou abandonadas pela família, têm a mesma alegria. No Brasil, a adoção ainda é considerada uma questão particular dos pais que querem um filho adotivo, sem levar muito em consideração os direitos da criança, que espera por uma nova casa e por uma nova família. E como os processos são feitos pelos tribunais de justiça estaduais, não há um cadastro nacional de candidatos, o que dificulta ainda mais o processo. É para mudar esta situação que uma nova lei de adoção foi elaborada e está em tramitação no Congresso. A nova lei traz alguns prazos que precisam até ser avaliados, né, com relação às suas aplicabilidades, mas que poderão, de alguma forma, diminuir este tempo de espera da criança para a definição de sua condição de adotabilidade. Isso vai fazer com que ela mais cedo possa ser adotada. Além do mais, a lei traz a obrigatoriedade também da preparação dos pais adotivos, uma coisa que hoje é possível, vai passar a ser obrigatória. Nós temos algumas questões importantes com relação à relação afetiva de pais e filhos, então constará na sentença a obrigação ou compromisso, vamos dizer assim, das famílias de contarem a respeito da adoção, né, que isso é um direito desta criança. Esta criança, ao completar 18 anos, poderá ter acesso à sua informação. Os estados e a nação têm obrigação agora de ter dados consolidados de adoções de crianças disponíveis e de pretendentes, que vai facilitar um pouco mais a colocação de crianças em família. Não existem políticas públicas hoje para adoção. Eu acredito, uma visão pessoal minha do trabalho disso ao longo desses últimos 4 anos, que isso muito até se deve à própria cultura que considera ainda que a adoção é um direito da família, é uma questão pessoal, é uma questão de opção pessoal da família. E, na realidade, a adoção é um direito da criança que já não tem família. Gabriela participou da Comissão Nacional que sugeriu a luta pela nova lei. Ela trabalha no CECIF, uma ONG que atua na capacitação de pais candidatos à adoção e dá apoio à família no acolhimento da criança adotada. Ana Cristina recebeu esta ajuda da organização logo depois de adotar esta menina, que hoje tem 3 anos de idade. No caso dela, o processo de adoção não foi difícil, mas isto porque ela não fez grandes restrições. Não tive dificuldade porque não queria recém-nascido. Achei que ia ser difícil, eu tenho que trabalhar, né, fazer os 2 papéis, todos os papéis aqui em casa, né? Então eu escolhi uma criança, menino ou menina, de 6 meses a 3 anos. Então era um leque muito grande. Achei até que eu ia ganhar um menino, porque os meninos são preteridos. Ana é mãe adotiva por opção. Solteira, achou melhor adotar uma criança do que partir para uma produção independente. Mas garante que a emoção é a mesma de uma maternidade convencional. Quando eu recebi a notícia, o juiz me ligou em casa,
dizendo que minha filha já estava me esperando, né? Assim, então eu fui conhecê-la na instituição, eu fiquei muito emocionada, como se eu estivesse saindo assim para a maternidade para ter o filho, não conseguia nem dirigir direito, chorando, aquela emoção tal. O melhor nossa, eu não sei dizer tudo, é muito bom, né? Ser mãe de uma criança, bom, não importa, por adoção biológica já é maravilhoso, mas por adoção tem essa magia, porque você constrói o vínculo, né? É uma troca tão importante você conhecê-la e amá-la pelo que ela é, como que ela é, e ela também não escolheu essa mãe, né? Bem, vamos lá. Rodrigo, me diga e diga para o nosso público aqui a adoção. Quais são as grandes questões que envolvem a adoção em nosso país hoje? Bem, a grande questão que eu vejo é que a adoção é vista como uma complementação da família. As pessoas buscam os serviços de adoção, os serviços forenses, para formarem uma família ou aumentarem a própria família. Ou seja, estão buscando o atendimento de um desejo próprio. O que se coloca hoje nas nossas discussões e o direito da criança à convivência familiar, que na Constituição brasileira é colocada como um direito fundamental da criança ou adolescente, ter uma família, ser mantido e educado dentro da convivência familiar. E isso, pensar mais da perspectiva da família do que da criança, traz que tipo de dificuldade? A família já chega aos serviços forenses, ao fórum, à vara da infância, já com um modelo pronto. Ela já chega querendo uma criança de um determinado perfil, que é um perfil parecido com o padrão racial dela. E também querendo uma criança recém-nascida ou de pouca idade. Ou seja, ela quer reproduzir um modelo da gravidez, do nascimento e da formação de uma família natural. E a adoção não é formação de família natural. A adoção é uma ficção que se torna real ao se adotar uma criança para que venha se tornar o seu filho. Os psicólogos trabalham com as famílias que vão fazer as adoções. Uhum. Da tua experiência, isso que coloca, Rodrigo, como é que aparece, Maria Antonieta? Aparece dessa forma mesmo. O que eu ia dizer é que acho que as grandes questões decorrentes da nossa cultura de adoção é que as crianças que efetivamente necessitam de família, né, todas necessitam, mas há aquelas que necessitam e acabam não conseguindo essa família porque não se enquadram justamente nesse perfil que permitiria à família adotante reproduzir esse modelo de família ideal que a gente tem na cabeça, né? Então, o que acontece? Acontece que as crianças, por exemplo, maiores de 3 anos, têm dificuldade de encontrar pais que as queiram, né? Porque estatisticamente o que se sabe é que o que nós brasileiros queremos adotar, quem nós queremos adotar são meninas recém-nascidas e brancas, não é? As crianças com necessidades especiais também não encontram espaço na nossa cultura de adoção. Vem encontrando gradualmente, esta mentalidade vem se modificando, mas ainda estamos muito carentes desta conscientização, né, da necessidade de dar uma família a estas crianças que dela necessitam, as crianças mais velhas, as crianças com necessidades especiais, por exemplo. E há um acesso hoje democratizado à adoção legal de crianças? Todos que quiserem podem adotar filhos? É fácil adotar filhos? Bem, teoricamente sim, é democratizado porque qualquer pessoa pode ir à justiça e manifestar esse desejo, né? Acontece que vai passar por uma avaliação psicossocial que vai determinar se aquela pessoa tem condições sociais e condições emocionais de formar uma família. Esses são os critérios? Basicamente, sim, tem os critérios legais de ser maior de 18 anos, não ser parente ou o pai, mãe ou avô de uma criança
a ser adotada, mas os critérios da avaliação são esses, são critérios sociais e emocionais. E aí, de novo, entram os psicólogos. De novo entram os psicólogos, é um Fazem outro campo que tipo de ação. trabalho? Eles fazem entrevistas de avaliação, fazem o acompanhamento, ou depois que a criança está em família, que ela conseguiu a guarda, há um acompanhamento de tempos em tempos por parte da equipe técnica da Vara de Infância e Juventude. E se pode perder filhos? Pode-se, pode-se. Filhos, tanto filhos naturais quanto Quanto filhos os adotados. biológicos, Os sim, biológicos e sim. os filhos adotados a gente pode perder um filho. Sim, sim, desde que comprovadamente se considere incapaz aquele casal ou aquela pessoa de exercer adequadamente o poder familiar, né, o antigo pátrio poder, e desde que passe por todos os trâmites legais, e aí entra o Ministério Público, uma série de iniciativas, mas é possível sim. Assim como acontece no mundo da adoção, de crianças serem devolvidas. É uma realidade triste, legalmente não seria possível, mas concretamente isso acontece. E o que é que acontece para que alguém devolva um filho adotado? Essas histórias... São muitas as possibilidades, mas em geral há uma impossibilidade do casal ou da pessoa que adota aquela criança ou que tem aquela guarda ou que definitivou a adoção de continuar tendo aquela criança no seio de sua família. Em geral são crianças que apresentam algum tipo de complicação. É muito comum isso acontecer na adolescência, quer dizer, do meu ponto de vista, eu acho que houve alguma falha em algum ponto desse processo. Né? Processo de construir de preparação e de construção desse vínculo. E que tem a ver também com essa visão de que, assim, a família que pensa o seu sonho, né, que você apontava no início, os mitos. A família que quer atender a um desejo seu. E aí aqueles pretendentes que querem a satisfação de um desejo seu. Agora, o que pode acontecer, e daí o papel, vamos dizer, não digo nem importantíssimo, mas fundamental do psicólogo, é fazer aquela avaliação emocional do pretendente antes da adoção. Quais os recursos internos que esses pretendentes têm ao lidar com essas dificuldades que virão na adolescência de qualquer criança, seja adotada ou não adotada, seja filho biológico ou filho adotivo. Todo adolescente, como dizem as pessoas, dá trabalho, mas nós estamos preparados para enfrentar esse trabalho? É um trabalho que é nosso. Então nós estamos preparados. O pretendente deve estar preparado para lidar com essas situações de adolescência. Eu acho que talvez aí os grupos de apoio à adoção tenham um papel importante, né? Já que a gente não tem iniciativas governamentais e políticas públicas desenvolvidas nesse sentido, as iniciativas das ONGs, isso, né? Ou dos grupos de apoio e preparação. São grupos que se propõem a preparar os pretendentes e acompanhar os adotantes, não é? Ao longo do tempo que essas pessoas considerarem necessário e interessante, ou seja, se considerarmos que a adoção é de fato um processo e não um momento na vida de uma pessoa, não é? Assim como ter um filho biológico também é um processo, nós temos que estar sempre nos renovando e nos pensando e repensando o vínculo, né? Da mesma forma em relação à adoção. Então, nesses grupos se fazem discussões, são feitas trocas de experiências entre os vários participantes do grupo, pais que já adotaram, pais que pretendem adotar. Existem palestras de profissionais especializados que vão lidar, por exemplo, com a questão da adolescência, o que se esperar de um filho na adolescência, com o que devemos estar preparados. Então, acho que os grupos têm um importantíssimo papel, né? O que nós temos hoje? Se eu quiser adotar uma criança, a quem eu procuro, onde eu vou e depois como é que eu chego a toda essa estrutura de apoio que parece existir, que
Tá? A Maria Antonieta está nos contando que, através de ONGs, existem. Como é que é esta rede que existe? Na verdade, a rede não existe. Deveria existir. Aqui em São Paulo, nós sabemos da existência de 2 grupos de apoio à adoção apenas na cidade de São Paulo. Mas temos 11 varas da infância e da juventude que recebem os requerimentos dos pretendentes à adoção. Então, a pessoa que pretende ser adotante deve procurar o plantão do Serviço Social da Vara da Infância e da Juventude mais próximo à sua residência, ou um grupo de apoio de adoção para se informar como é feita esse cadastramento. Basicamente é se apresentar, fazer algumas entrevistas, apresentar seus documentos, certidões criminais, certidões de idoneidade física, e aí passa por um processo de avaliação social e psicológica. É um processo que pode demorar uns 3 ou 4 meses, não mais do que isso, e aí se forma um cadastro de pretendentes à adoção naquela vara. Essa pessoa que é aprovada, ou o casal que é aprovado, ele pode pegar cópia daqueles documentos, daquela sentença do juiz, e procurar se cadastrar em outras cidades do país todo. Na cidade só pode ser em uma vara? Não, em outras varas também, sem problema nenhum. O cadastramento é feito ali, mas ele pode procurar se cadastrar depois em outras com aquela documentação. E existem restrições do tipo, um casal homossexual, tanto feminino quanto masculino, pode adotar filhos? Bem, do ponto de vista legal não há restrição nenhuma. A avaliação que é feita é se a pessoa é capaz de exercer adequadamente o poder familiar. Ou seja, é um adulto que será um bom educador, um bom cuidador. Essa é a avaliação que é feita. E essa avaliação é psicológica. Essa avaliação pelo menos é que deveria ser feita, né? Essa avaliação é psicológica, essa avaliação não é social. Social são as condições de habitabilidade, condições de manutenção. Nós não podemos entregar uma criança a uma família que não tem as mínimas condições de sobrevivência. Então tem que haver um mínimo de recursos materiais desse pretendente, dessa pretendente. Mas o importante é ter a disponibilidade de exercer as funções de um bom pai e de uma boa mãe. É comum se pensar que os filhos adotados podem dar trabalho.